Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar novamente o nosso programa O Poder. Nós temos a satisfação de conversar novamente, nesta noite de quarta-feira, com um vereador de Natal, advogado e ex-presidente da OAB. Nós temos a alegria de conversar com o doutor Joanilson de Paula Rego. Doutor Joanilson, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa O Poder, agora já como vereador de Natal. Boa noite, Batalha, boa noite, telespectadores. Fico muito feliz de comparecer aqui novamente. Esse programa O Poder é uma referência para Natal e para o Rio Grande do Norte. Os seus níveis de independência, a maneira como eles nos recebem. Batalha, este homem público também, nunca me falou antes pedindo restrições à minha fala. Sempre me deixa livre. E é essa liberdade que ele me dá e que eu tenho dentro de mim que me fazem representante do povo livre do Rio Grande do Norte. Claro que eu não posso ser representante do povo negocista, de quem vive comprando e vendendo voto. Claro que eu não posso ser representante de quem tem medo de dizer a verdade. Claro que eu não posso ser representante de quem faz oposição sistemática ou de quem vota sempre com o governo. Eu sou representante das pessoas independentes. Por exemplo, eu digo muito, quando a governadora do Rio Grande do Norte da época quis fazer a ponte, a segunda ponte, eu lutei, apoiei, falei, elogiei. Quando essa mesma governadora taxou os inativos, eu me rebelei, eu fiz uma caminhada aqui em Natal, à frente dos advogados, eu era presidente da OAB, protestando contra isso que eu acho uma perversidade para com o aposentado. Ou seja, eu sou pontual. Cada caso é um caso. E eu estarei sempre daquilo que eu entender, que é interesse da sociedade e interesse do povo. Depois é que vem o interesse do meu partido, o meu interesse. Mas o homem público é isso, ele não se pertence, ele pensa com o povo e fala ao lado do povo e age ao lado do povo. Porque tem gente que pensa de um jeito, mas age de outro. Tem gente que fala de um jeito, mas age de outro. Tem gente amável por seus pensamentos, por seus discursos, mas detestável por suas ações. É preciso coerência na vida pública. E o povo de Natal, uma parcela significativa desse povo, sempre votou na minha coerência, na minha firmeza, na minha tranquilidade. Eu não sou de atacar ninguém, mas não sou também de ser subserviente a ninguém. Eu só rendo homenagem e só me sinto escravo do povo. O povo pobre, o povo simples, o povo puro, o povo bom. O povo rico, o povo puro, o povo simples. Porque a pureza e a simplicidade não depende do dinheiro que a pessoa tem. Depende da personalidade e do caráter. Por isso é que eu digo, eu quero representar essas pessoas. E não faço o jogo de alimentar vícios. Por que, Batalha? Por que, caro telespectador? Porque nós pagamos imposto para que os serviços sociais cheguem junto do povo, na hora do sepultamento do seu ente querido, na hora da doença que precisa de um remédio, na hora de uma operação para uma enfermidade que exige alta complexidade no tratamento, em todas as horas difíceis, já que
É obrigação do Estado fazer isso. Não confundir, porém, a obrigação do Estado com a obrigação do político. O político não tem obrigação, a não ser que ele vá roubar, de fazer isso. Isso são os órgãos do governo que fazem. É antiético o político ocupar o lugar de um advogado, de um médico, que juraram exercer uma profissão e tomar de graça o espaço deles profissional e, em nome de um assistencialismo, dizer que faz política. É comum, não sei quantas pessoas com carros de assistência ao povo. Meu amigo, o político, sobretudo o parlamentar, a função dele é legislar e fiscalizar os órgãos públicos. Se alguém está passando necessidade por falta de assistência no hospital, cabe ao político ver as deficiências daquele hospital. O senhor acha que esse vício colocado no povo é culpa da falta de aparelhamento dos órgãos competentes ou foi o político mesmo que fez com que o povo se tornasse viciado em pedir, em solicitar? Uma parte é falta de aparelhamento, mas outra parte é o político, o mau político, que precisa de um povo escravo, que precisa de um povo carente, necessitado, para que ele dê ajuda em troca do voto. Batalha, eu tive que ajudar algumas pessoas na minha vida, porque todos nós somos humanos e nos compadecemos do sofrimento alheio. Mas uma vez eu disse a uma pessoa: eu só dou esse dinheiro para esse remédio se a senhora jurar que não vota em mim. Eu disse: a senhora crê em Deus? Tem medo dos castigos de Deus? Pois jure que não vota em mim, que eu lhe dou esse dinheiro. Quer dizer, é muito difícil uma pessoa fazer isso, dizer isso, assumir essa postura de correção para com o povo. Porque quem dá dinheiro ao povo é quem recebe dinheiro de onde? De onde? Do mensalão, do petrolão, sei lá, de mil coisas que tem por aí. Não só desse governo de agora, mas desde antigamente, desde o tempo das capitanias hereditárias, que a moda da classe dominante é usar o dinheiro como instrumento de campanha. Doutor Joanilson, o senhor chegou agora recentemente na Câmara. O senhor sempre pregou o fim do assistencialismo. Como é chegar nesta casa legislativa onde praticamente 80% dos vereadores cometem esse artifício, fazem esse artifício do assistencialismo? Ô Batalha, eu tive uma surpresa agradável. Eu cheguei na Câmara, o nível da Câmara hoje é outro. Honestamente, como eu não procuro ver o trabalho do meu vizinho, todos são meus colegas lá na Câmara, mas eu estou vendo muitos vereadores preocupados com a causa pública. E eu desconheço esse tipo de coisa, até porque o que eu me ocupo mesmo é com ler, estudar, analisar os projetos, apresentar projetos, apresentar requerimentos, reparar onde a mobilidade pública precisa de mais assistência, reparar a necessidade de hospitais, de calçamento de ruas, enfim. Eu acho que as causas públicas é que me movem. Os problemas pessoais não são problemas dos homens públicos, são problemas de cada um, ou então da assistência pública, uma vez que bem administrados os dinheiros públicos que vão para a saúde pública. Doutor Joanilson, recentemente o prefeito Carlos Eduardo esteve na Câmara fazendo a sua leitura da mensagem anual. E vários vereadores criticaram a sua leitura
por ele ter enfatizado que a cidade estava praticamente em mil maravilhas. O senhor concordou com essa leitura que o prefeito Carlos Eduardo fez na Câmara Municipal? Eu não achei que ele postou-se como uma pessoa que desconhece as necessidades. Na administração de sua casa, todo dinheiro é pouco. Administrar é administrar necessidades e administrar dinheiros escassos. No Nordeste, ainda mais, quanto mais em tempo de seca. Eu não achei a postura do prefeito Carlos Eduardo arrogante ao ponto de pensar que é salvador da pátria. Não. Eu vi as palavras de um gestor responsável, como todo Natal sabe que ele é, competente, às vezes duro como gestor, talvez como político ele seja rígido demais, mas como gestor ele tem um perfil que sabe dizer não com dinheiro público. Ele apresentou uma mensagem cheia de números, que podem ser discutidos os números, mas não a postura, porque chega de palavras bonitas e de pouca ação. O prefeito Carlos Eduardo, pelo menos como cidadão, como vereador, eu vou analisar cada vez mais profundamente. Mas como cidadão e como recém-vereador, eu acho que aquela mensagem foi uma prestação de contas objetiva, aritmética, com pouca análise dos fatos e dos sentimentos políticos, mas objetivamente a mensagem de um gestor. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o vereador de Natal, o doutor Joanilson de Paulo Rego. Até lá. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Estamos de volta com o programa Poder, nesta noite, entrevistando o vereador de Natal, doutor Joanilson de Paulo Rego. Doutor Joanilson, quais são os seus principais projetos enquanto vereador de Natal? Eu tenho a impressão, Batalha e telespectadores, que o meu principal projeto é praticar um mandato dinâmico, interativo, legal, constitucional, independente, livre e democrático. Porque nós precisamos de atitudes. Muita gente pergunta o que o senhor faz como vereador, como parlamentar. O melhor parlamentar não é o que faz obras públicas, porque isso é função do executivo. O melhor parlamentar é o que fiscaliza o poder público e é o que legisla em favor do povo, fazer leis.
e apoia as iniciativas a favor do povo e combate as iniciativas que são contra o povo. Isso é o papel do parlamentar. Pois bem, como parlamentar na Câmara Municipal de Natal, eu pretendo apoiar veementemente o esforço dos governos para, seja estadual ou municipal, para construir a terceira ponte, integrando, unindo todas as regiões da cidade, para que seja uma coisa só. Seja Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, para efeito apenas geográfico, mas como cultura, como uma cidade que tenha alma e que tenha vida, precisa que ela seja uma coisa só. E já é. Você vai à Zona Norte hoje e você vê um shopping, você vê restaurantes bons, você vê um comércio ativo, dinâmico, você vê lojas, supermercados, enfim, não há diferença, só precisa mobilidade urbana, união, integração. E isso a terceira ponte tem que fazer. Não apenas como a reivindicação de um humilde vereador, ou de outro vereador, ou de quem quer que seja, ou do próprio governador, mas como uma reivindicação do povo de Natal. Chega de divisão. Nós precisamos de praticar a filosofia das pontes. As pontes existem para aproximarem e unirem, e integrarem, e transformar essa cidade de Natal numa só cidade. Cidade dos Reis Magos. Cidade que nós todos nos orgulhamos. Eu ainda penso numa quarta ponte, por causa do aeroporto internacional, Aloysio Alves. Eu penso que depois da ponte de Igapó, precisa outra ponte para dar velocidade ao fluxo de automóveis. Então, isso são bandeiras de governos fortes que vão realizar isso, mas que esse vereador humilde está com a sua voz pronta a apoiar e a defender esses grandes projetos. Doutor Jonilson, vamos agora para a esfera nacional. Como é que o senhor tem visto aí esses últimos escândalos envolvendo o Partido dos Trabalhadores? Eu tenho visto com a consciência de que isso sempre existiu no país. Sempre existiu. De uma forma escondida, de uma forma disfarçada. Agora, a Polícia Federal e o Ministério Público vêm se consagrando como guardiães da soberania do povo brasileiro. Soberania dentro de sua própria pátria, num conceito mais amplo de que soberania é ser grande diante dos outros. Não, soberania é ser grande diante de si próprio, diante de seus conterrâneos, de seus contemporâneos. Então, eu acho que estão vindo à tona vícios de muitas gerações. Entre eles, uma política feita por apadrinhamento e por desigualdades. Acabe com os partidos políticos, mas não se venha distinguir partidos grandes e partidos pequenos. É uma humilhação eu não ter tido tempo de televisão, eu não ter tido fundo partidário, eu não poder participar dos debates, candidato a prefeito, pelo fato de eu ser de um partido pequeno, que não tinha um deputado federal. O povo não pôde ouvir minha voz, o povo de Natal. Pois bem, isso é que é democracia, isso é que é exercer o mandato. O senhor acha que já está na hora de uma profunda reforma política? É essencial.
o que o governo gasta desigualando os partidos, dando não sei quantos milhões aos partidos grandes e nada ou quase nada aos partidos pequenos. Isso é um atentado ao princípio da igualdade, da isonomia. Isso fere de frente a Constituição da República, quando diz que todos são iguais perante a lei. Pois bem, Batalha, essa reforma política, acabando essas diferenças, reduzindo, fazendo coincidir os mandatos. É brincadeira, você vai de 2 em 2 anos, uma eleição. Essas pessoas que trabalham com cabos eleitorais, financiando cabos eleitorais, vira emprego fixo. O senhor é a favor do financiamento público? Totalmente a favor do financiamento público exclusivo de campanha. Com igualdade dos partidos perante a distribuição de recursos. Existe uma ala no Congresso que pede a diminuição dos partidos políticos. Se acham que se tem muito. O senhor é a favor também da diminuição dos partidos? Sou a favor. Seria ótimo se nós tivéssemos menos partidos. Mas só tem muitos partidos porque a ideologia não existe. A ideologia do nosso partido, por exemplo, o PSDC, é a social-democracia cristã. Uma ideologia robusta no mundo todo. Angela Merkel, na Alemanha, primeira-ministra, é uma social-democrata cristã. Aqui no Brasil, o PDC, a democracia cristã, teve Franco Montoro, teve Jânio Quadros, teve Padre Biapina, teve nomes de valor na política brasileira porque estavam ligados a uma ideologia. Mas tem muitos partidos e muitos políticos que você pergunta qual é a doutrina que eles seguem, qual é a ideologia, qual é o programa, qual é o manifesto do seu partido, qual é o estatuto do seu partido, e nem o estatuto muitos desconhecem. Então, é preciso reduzir os partidos e que eles representem ideias, ideologias, teorias políticas, filosofia política, porque filosofia não existe nada de mais prático. Filosofia é uma orientação prática para a ação ou para a explicação dessa ação. Pois sem filosofia os partidos andam na porta dos partidos grandes, os partidos pequenos, querendo fazer coligações em troca de dinheiro, em troca de tempo de televisão. Então, tem que acabar esse comércio miúdo, ridículo e antidemocrático, e fazermos uma reforma política que possa abrigar políticos sérios, honestos, independentes, e que tem a palavra como bandeira e não o dinheiro como instrumento de campanha. Ô, doutor Jonilson, ontem o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ele deu entrevista e falando que é a favor do fim do fórum privilegiado para a classe política. O senhor concorda com essa opinião dele? Exatamente. Tudo que transforma os privilégios em igualdade, eu sou a favor. Não há razão para um fórum privilegiado se a pessoa comete um crime comum. O crime político é outra coisa. Pode fazer um estudo mais aprofundado, porque essa questão não requer uma resposta tão simples. Mas eu tenho uma pergunta para essa pergunta. Por que crimes iguais são tratados diferentemente? Se um político pratica um crime comum, responda na justiça comum,
com um fórum comum e não privilegiado. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa O Poder. Eu quero agradecer a presença, mais uma vez, do colega, do amigo, e hoje vereador de Natal, doutor Joanilson de Paula Rego, que sempre, quando vem aqui, nós recebemos inúmeras ligações das pessoas que assistiram, das pessoas que acharam importante a vinda deste homem que significa o que há de mais moderno, o que há de mais equilibrado na Câmara Municipal de Natal. E vai melhorar em muito o nível do debate aqui na Câmara de Natal. Doutor Joanilson, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa O Poder. Eu quero deixar aqui em suas mãos o mais recente exemplar na revista, pela qual nós temos a satisfação de tê-lo como escritor mensal no Poder. E deixar o espaço reservado para as suas considerações finais aos telespectadores de todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Eu me despeço dos telespectadores, elogiando essa revista O Poder e, através desse número e dessa capa, rendendo minhas homenagens à figura de Adalto, o pai espiritual de Elisângela, e que uma pessoa que honra a inteligência e os comentários políticos no Rio Grande do Norte. Ok, agradeço mais uma vez a presença do doutor Joanilson de Paula Rego. Eu quero solicitar, informar vocês, você que tem interesse em ter o seu anúncio publicitário aqui no nosso programa O Poder, que você possa entrar em contato com o nosso comercial, que é o 8875-0668, e você terá o seu anúncio aqui neste programa, que é líder de audiência aqui na TV União. Agradeço a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo.